Olá, meu nome é Amanda Maia, eu sou aluna do Colégio Piaget, do terceiro ano do ensino médio, e hoje eu vou fazer um trabalho remissivo à disciplina de gramática, cuja orientadora é Grace, e o assunto principal são os termos da oração. Primeiramente, nós temos 3 termos da oração. São eles os termos essenciais, que, como o próprio nome já diz, são essenciais para a oração, para o sentido e estruturação da oração. São eles o sujeito e o predicado. Nós temos os termos integrantes, que, por ser meu assunto, nós iremos discutir mais detalhadamente posteriormente. E os termos acessórios, que, como o próprio nome já diz, novamente, eles acessoram os demais termos, então eles não são imprescindíveis, a retirada deles não altera a estrutura sintática da oração, mas eles são importantes para dar um maior sentido e uma maior organização à oração. São eles o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. O vocativo, para alguns estudiosos, seria um termo isolado, à parte, mas para outros, e mais comumente, ele é colocado dentro dos termos acessórios, então nós vamos considerar que ele faça parte, sim, desse termo da oração. Então, bora lá. Bem, e o que seriam esses termos integrantes da oração? Eles nada mais são do que termos que, assim como o nome diz, integram a oração, complementam o sentido da oração. Mais especificamente, eles vão ajudar a complementar o sentido dos termos essenciais. Então, aqui uma explicação mais bem elaborada. Os termos integrantes da oração são aqueles que complementam ou integram o significado dos termos essenciais da oração. Eles são divididos em 3: o complemento nominal, o complemento verbal e o agente da passiva. Mas dentro de cada um desses grupos também há subgrupos que nós vamos discutir mais detalhadamente. Começando pelo complemento nominal, e como o próprio nome já diz, ele tem a função de complementar o sentido de um nome, por meio da preposição, como está sendo dito aqui na explicação. Eu trouxe aqui só um apanhado geral para depois nós discutirmos mais especificamente cada um deles, os tipos de complemento nominal existentes. Nós temos o substantivo, a expressão substantivada, o numeral, o pronome e a oração subordinada completiva nominal. E aqui eu trouxe um exemplo, novamente mais geral: construção da estrada. Construção é um nome, um substantivo, e da estrada está complementando o sentido da construção. O que está sendo construído? A estrada, construção da estrada, complemento nominal. O primeiro tipo de complemento nominal que nós vamos discutir é o substantivo ou expressão substantivada, que nada mais é que o nome que está complementando o nome é um substantivo. O complemento nominal, melhor dizendo, é um substantivo. Então, aqui nós temos: o gosto pela leitura faz bem. Pela leitura é um complemento nominal que está acompanhando o sentido de gosto, e leitura é um substantivo. Tinha necessidade de um olhar mais atento. Novamente, de um olhar como substantivo, completando o sentido de necessidade. A invenção da imprensa acelerou o processo da humanidade. Da imprensa, substantivo, completando o nome, invenção. E aqui eu também trouxe uma propaganda da Garoto. Tá com raiva do namorado. Do namorado, complemento nominal, um substantivo, completando o sentido de raiva. O numeral, ele também vai completar o sentido de um nome, porque essa é a função geral do complemento nominal, mas ele vai completar esse sentido sendo um numeral. No exemplo anterior, era um substantivo que completava o nome. Agora, o numeral que vai completar o sentido de um nome. Então, por exemplo, o emprego será bom para os 4. 4, completando o sentido. É surpreendente o cansado dos 3. 3, completando o sentido de cansaço. A reforma da casa melhoraria a vida dos 2. 2, completando o sentido de vida.
Nós temos também o sentido de um nome sendo completado, sendo abordado por um pronome, como nesses casos a seguir. Meu irmão tem saudade de você. O sonho dela é ser uma cantora famosa. Dela, completando, acompanhando o sentido de sonho. Você, completando, acompanhando o sentido de saudade. E, por último, nós temos a oração subordinada completiva nominal, que nada mais é que uma oração específica, completando todo o sentido de um nome. Então, por exemplo, aqui, chego à conclusão de que o contrato só beneficiou os americanos. Toda essa segunda oração aqui, de que o contrato só beneficiou os americanos, completa o sentido da palavra conclusão. E essa é uma ação subordinada completiva nominal. A mesma coisa no segundo exemplo. Sentimos orgulho de que se comportou, completando o sentido de orgulho. Agora nós iremos falar sobre o complemento verbal, que, assim como o próprio nome já diz, completa o sentido de um verbo. Então, diferentemente do complemento nominal, em vez de completar o sentido de um nome, nós teremos agora o complemento sendo para um verbo. Aqui, termo que complementa o sentido de um verbo com ou sem auxílio de uma preposição. Essa parte é importante de lembrar, nós iremos entendê-la melhor mais para frente. Eu trouxe uma tirinha, só para a gente ter uma noção geral. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água, telefone. E eu queria que você prestasse atenção especificamente no segundo quadrinho. Eu não gosto de contas de matemática. A gente pode identificar aqui o verbo gosto. E o sentido desse verbo está sendo complementado por de contas de matemática. No futuro, nós vamos entender melhor que tipo de complemento verbal seria, mas agora, no início, só gostaria que vocês conseguissem identificar que o complemento verbal, então, seria isso daqui, por estar complementando o sentido do verbo gosto. O primeiro tipo de complemento verbal é o objeto direto. Ele completa o sentido de um verbo, mas um verbo que, ao pedir complementação, ele pede de uma maneira direta, ou seja, ele não exige o uso de uma preposição. Nas tirinhas aqui nós podemos ver, não existem minhocas aquáticas. Se não existe algo. Logo, alguém colocou essa minhoca. Se alguém coloca algo. Então, essa minhoca aí, minhocas aquáticas, ambos agindo como objeto direto. Hey, você é o gato que comeu meu irmão. Você é o gato que comeu meus 2 irmãos. Eu amo essa família. Vamos pegar aqui, por exemplo, o último quadrinho. Quem ama, ama alguém. É essa família. Você é o gato que comeu meus 2 irmãos. Quem come, come algo ou alguma coisa. Meus 2 irmãos. Então, essa família, meus 2 irmãos, agindo como objeto direto, a gente observa que não pede o uso da preposição. Temos também o objeto direto preposicionado, que é aquele que, embora o verbo seja transitivo direto, ou seja, não necessite de uma preposição acompanhando, a preposição é colocada geralmente para dar uma maior ênfase ao que está sendo dito. Por exemplo, não odeio a ninguém. A igreja orienta que todos amem a Deus. A pessoa a quem amo está presente. Quem odeia, odeia alguém, não a alguém. Quem orienta alguém, não a alguém. A pessoa que amo. Mas o uso da preposição, o a especificamente, nesses casos, é para dar uma maior ênfase ao que está sendo dito. Aqui também outro exemplo. Amo a todos. Quem ama, ama alguém, não a alguém. Mas a gramática permite essa flexão. Nós temos também o objeto direto pleonástico, que é aquele no qual o objeto direto
aparece representado por vogais para evitar a repetição da mesma sentença. Por exemplo, o presente, Danilo recebeu no dia de seu aniversário. Esta gramática, eu a ganhei de uma amiga há 3 anos. A correntinha, guardou-a no bolso da camisa. Então, a gente observa que o objeto direto pleonástico, nesse caso aqui o o a novamente, ele está sendo utilizado para evitar a repetição das palavras. O presente, esta gramática, a correntinha. E agora nós vamos para o objeto de indireto. Assim como o objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto, sem que haja necessidade, então, de uma preposição, o objeto de indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, onde há a necessidade de uma preposição. Eu trouxe até uma tirinha fazendo relação entre os dois, inclusive. Eu adoro objeto direto. Eu gosto de objeto direto. Putz, cada maluco que aparece. Então, a gente observa que quem adora algo. Verbo transitivo direto. Então, o objeto direto, a sentença objeto direto, nesse caso, está fazendo o papel do objeto direto. Eu gosto de objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, de objeto indireto, fazendo o papel de objeto indireto. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática, ele detesta de contas de luz, água, telefone. Essa, inclusive, é a tirinha que eu usei para apresentar, dar um apanhado geral do que seria o complemento verbal, e eu disse que, posteriormente, nós estaríamos analisando um pouquinho melhor para entender que tipo de complemento verbal ela seria. Então, aqui nós já observamos, gosto, verbo transitivo indireto, pede complementação com preposição, de contas de matemática, então é um objeto indireto. Complemento verbal, objeto indireto. E o objeto indireto pleonástico, assim como o objeto direto pleonástico, também é utilizado para evitar a repetição das sentenças. A única diferença é que agora ele vai acompanhar um verbo transitivo indireto. Ao homem mesquinho, basta-lhe um burrinho. Aos clientes, o que lhes demos foram bombons. Às violetas, na janela, não lhes poupei água. A gente observa que o mais comum, inclusive, é o lhe. Aqui também eu trouxe uma explicaçãozinha mais geral. Objeto indireto pleonástico, repete-se o objeto indireto. A ela, disse-lhe com veemência. E nós temos também o predicativo do objeto, que nada mais é que, assim como o predicativo do sujeito, ele caracteriza, ele dá um sentido maior para o objeto em questão. Então, nós temos aqui, eu considero este serviço indispensável. Ele chamou-me traiçoeira. Indispensável, referindo-se a serviço. Serviço, como complemento verbal, como objeto de considero. Quem considera alguma coisa. Este serviço, objeto direto. Indispensável, predicativo do objeto. Ele chamou-me traiçoeira. Quem chama alguém de algo. Chamou-me o me como objeto direto. Traiçoeira, caracterizando, completando o sentido desse objeto. Predicativo do objeto. E aqui eu trouxe uma imagem com frases de poetas muito importantes, muito famosos, clássicos, Oswald de Andrade, Machado de Assis, escritores, e vamos analisá-las um pouquinho. O trabalho raivoso formara o homem. Formara, verbo transitivo direto, objeto direto pleonástico, homem, predicativo do objeto direto. Promete que algum dia me fará baronesa, me, objeto direto, fará, verbo transitivo direto, baronesa, predicativo do objeto direto, completando o sentido. E por último, o agente da passiva,
Eu acho que pelo próprio nome a gente já consegue ter uma noção que passivo, o que significa ser passivo, o que significa ter aquela ideia de passividade. É aquilo que sofre a ação, que não está desempenhando-a diretamente, que está sofrendo. Aqui uma explicação mais bem elaborada é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por e, eventualmente, de preposição de. Eu trouxe um exemplo para a gente analisar. A maçã envenenada foi mordida por Branca de Neve. Nós temos como sujeito a maçã envenenada. O verbo na voz passiva foi mordida por Branca de Neve, então, nosso agente da passiva. A gente observa que a Branca de Neve, embora ela tenha mordido a maçã, a frase a coloca numa situação de passividade. Aqui mais alguns exemplos. Primeiro deles, no nosso governo não aceitamos propina. Clique. Pode parar. Eles já sabem que estão sendo espionados. A gente presta atenção nesse segundo balão da conversa. Eles já sabem que estão sendo espionados. Eles estão sendo espionados, nos trazendo uma ideia de passividade, o agente da passiva. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua. Ai, ai, o incenso de rosas. A gente presta atenção no primeiro quadrinho. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. E pelo cheiro das flores, o agente da passiva. As borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Novamente, traz aquela ideia de passividade para as borboletas quanto à situação apresentada. Então, esse foi meu trabalho. Eu espero que tenha ficado elucidativo e didático o suficiente. E muito obrigada.